Olá pessoal, eu sou Osmarina Sanada, estou aqui dando início a mais um podcast, A Mesa Cura. Hoje eu estou aqui com um casal muito especial na minha vida. Sabe aquele versículo que diz que ama o irmão e na angústia, como que é mesmo? Eu me perdi agora. Todo tempo amo o amigo. Amo teu amigo e na angústia vem o irmão, né? Você conhece o irmão, né? Então esse casal, né, o William Soares, chama de William Soares? Quer usar o nome completo? Pode ser. William Soares da Silva. William Soares da Silva, Cláudia também, são assim um casal que... Hoje eu estava pensando sobre eles, né? Quando eu lembrei que eles vinham aqui fazer o podcast. E eu pensei assim, né? A Cláudia, o versículo que trouxe para mim, quando eu lembrei da Cláudia, foi que é melhor a palavra sincera do que o beijo falso, né? E eu falei que eu vou chorar, porque no podcast eu choro muito. E a Cláudia é essa irmã pra mim, sabe? Porque é muito melhor realmente a palavra sincera do que o beijo falso, né? E eu aprendi muito com a Cláudia já me ensinou muito nessa caminhada. O William, a gente tem, eu acho muito legal a nossa amizade, porque nós somos irmãos, assim, muito verdadeiro. Eu acredito, assim, tanto da minha parte como da parte dele, nós somos muito verdadeiros. A gente, se tiver que falar, a gente fala. Depois a gente pede perdão, depois Deus nos cura e a gente vai caminhando, porque assim tem que ser, Amém. É a sinceridade, né? Então eu quero apresentar para vocês aqui hoje o William Soares, né? Para quem não conhece, eu creio que muitos aí conhecem o William. E a Cláudia e a Sarinha. A Sarinha, que é o milagre de Deus aí na vida dos nossos irmãos. Vocês vão estar sabendo, aqueles que não conhecem a história, o porquê que eu estou falando que ela é o milagre de Deus. Mas chega da minha pessoa aqui falar, que eu vou deixar aqui na liberdade para o William se apresentar, né? Contar a sua história. Fica na liberdade do Espírito Santo de Deus, se quiser ir lá na sua infância, contar como foi a sua infância. Conta a sua história e fica na liberdade do Espírito Santo. Bom, não sei nem por onde começar, né? Porque a história é longa. Bom, a Marina já disse, sou o William, né? Tenho 46, né? Esse mês completo 47 anos. Muito jovem. E eu acredito que a vida está só começando, né? E é interessante, né? Que a gente vê tudo novo. A gente, pra quem não sabe, a gente está no Japão, né? Enquanto a gente grava isso, a gente está no Japão. E todos nós viemos muito jovens aqui pro Japão. E na época eu tinha 18 anos, né? E... Nossa, será que eu tenho que me apresentar mais, né? Já casado, né? A gente já veio casado pro Japão, casei muito cedo. E nasci num lar cristão. A partir dos meus 10 anos de idade, a vida foi dentro da igreja, né? Fora um intervalo que a gente ficou aqui no Japão ainda sem ter igreja nenhuma, né? Mas a nossa vida, na verdade, foi dentro da igreja. Cresci com princípios bíblicos, né? Meu pai, se ele estiver assistindo, um beijo, pai. O senhor Hernandes, né? E a dona Terezinha, minha mãe, né? Uma família normal, né? Com todos os atritos, as brigas, mas uma família que se ama e um disposto a dar a vida um pelo outro, né? Graças a Deus a gente brigava entre a gente, né? Mas vinha alguém brigar contra a gente para ver se a gente não se unia. Assim, né? E a gente, como família, sempre foi assim, né? Já estamos já há 28 anos aqui no Japão. E a história é bem longa, eu acho que vocês vão estar entendendo. Se deixar, quanto tempo a gente tem, Marina, pra gente Pode ficar na liberdade aí, Espírito Santo. Não, mas que a história... Eu faço em 2 partes depois. Vou lançar em uma semana, vai virar uma série. Mas essa que minha esposa Cláudia, né, minha companheira já de tantos anos, vou começar a chorar já. A gente tantos chora anos. mesmo. E mulher forte, que o homem que eu sou, eu acho que sem ela não seria, né? Bom, já dei um resumo, assim, não vou chegar a contar da minha infância e tudo mais, mas vamos contar do tempo que a gente chegou aqui, né? Sim. Chegamos já bem jovens, né? A Cláudia era a segunda vez que ela estava aqui no Japão. E eu era a minha primeira vez, né? E é interessante, a gente é da cidade de Jacareí, né?
bem pertinho lá de Piracaia, né? Sim. Não tá muito longe de Piracaia. Eu cresci, nascido e criado em Jacareí, só saí de Jacareí para vir pro Japão. E quando eu cheguei aqui, a coisa era muito diferente, né? A primeira coisa que eu me senti aqui foi muito sozinho. Lógico, a gente veio, era só nós dois, eu e a Cláudia, a gente estava morando com a minha sogra e com o meu cunhado, mas eu falo que eu me senti muito sozinho por falta de amizades, né? Eu não tinha amigos, né, aqui, né? Sem saber falar japonês, não sabia falar nada de japonês, né? A única coisa que eu sabia contar era de 1 até 10, né? E falar Ohayou gozaimasu, bom dia, arigato. E a primeira frase que eu aprendi, Nihongo wa karanai. Acho que todo mundo aprende essa. Como estava dizendo, a primeira frase que eu aprendi foi o Nihongo wa karanai, né? Aí eu lembro até uma cena engraçada que aconteceu comigo, né? No primeiro dia de serviço, chegamos para trabalhar, aí uma velhinha, ela começou a falar um monte de coisa comigo, né? Tudo em japonês. E eu falava Nihongo wa karanai. E ela falava assim, não, mas não é para falar, é para fazer, né? Depois que eu entendi, né? Que me falaram, né, na verdade, né? Falaram assim, tá falando que não tem que falar nada, é só pra fazer, é pra você olhar o que ela tá fazendo aqui e copiar, né? Tipo. Mas até aí tudo bem, aí nós ficamos 1 ano, era na cidade de Tsuru, em Yamanashi-ken, né? E ficamos 1 ano lá, aí era julho de 1997. No dia que a gente veio, é interessante, né? O dia que a gente veio fazer a entrevista, era o feriado, né, de maio, que aqui no mês de maio tem o feriado, né, o Golden Week, né, que é a Semana do Trabalhador. A gente estava na estação para ir embora, deu um terremoto forte. E a gente ficou preso na estação, assim, não quebrou nada, tudo mais, a gente ficou preso na estação porque os trens pararam, né? Não tava voltando pra... A gente ia até Yamanashi, a gente ia gastar umas 4 horas de viagem, né? E isso indo de Shinkansen, porque a gente tinha que ir até Tóquio, depois pegar um trem pequeno. E ficou várias horas, né? Nem lembro quanto tempo foi. Ficou várias horas a gente preso na estação, querendo ir embora e não podia. E no fim a gente conseguiu ir até Nagoya, pegar o Shinkansen. E o Shinkansen ele foi muito lento. A gente chegou de madrugada lá em Yamanashi, né? Pra trabalhar no outro dia ainda. Só que daí já ficou tudo certo, a gente mudou pra cá e fomos trabalhar lá no lugar onde todo mundo trabalhou, que morou aqui em Okazaki, né? Que é a Sony, né? Sony Koda. Trabalhei 2 anos, né? E foi quando a gente trabalhava na Sony que daí a gente teve a nossa primeira bênção que chegou, que foi o Gabriel, né? O Gabriel não tá aqui com a gente. Eu acho que quando eu conheci vocês, o Gabriel tinha uns 6 meses, né? Uhum. Foi na Betel, né? Na verdade nem isso, o Gabriel nasceu em julho, a gente se conheceu na semana do aniversário do Gu. Acho que foi 3 meses. Ele foi setembro, né? Setembro. Gustavo acho que fez 6 anos. Tava fazendo 6 anos, eu Não, acho. 4 anos, eu lembro até hoje, é o número 4. Eu lembro. Era o aniversário de 4 anos do Gustavo. Nossa. É porque ele é 6 anos mais velho que o Gabriel. Não é, né? Nossa, gente. Muitos anos se passaram. Como o tempo passa, né? Agora os meninos estão tudo adultos, já homem formado, tudo trabalhando, já pai. Mas o Gabriel já era planejado? O Gabriel foi planejado. Foi planejado, né? Vocês vieram pro Japão, né? Porque normalmente quem vem pro Japão, naquela época tinha filho, o pessoal ficava assustado, não é? Não sei. Tanto que o Gabriel foi planejado que ele nasceu no mesmo mês que nós dois, né? Sim, verdade. Ele é 16, eu sou 26 e ele é 29 de julho. Nossa, que bênção, né? E a gente planejou, assim, a gente quis muito e Deus deu a primeira bênção, né? Eu acho que depois que a gente tem filho, nossa, alguma coisa já aconteceu dentro de mim, né? Porque até então eu era aquele cara, menino ainda, né? Quando o Gabriel nasceu, o Gabriel nasceu em 98, né? E a gente, eu tinha 98, eu ia fazer 21 anos ainda, não tinha 21 ainda. E eu era aquele moleque que chegava em casa e jogava videogame ainda, né? Eu trabalhava tudo, sempre fui trabalhador, né, amor? Confirma aí, por favor. Sempre fui trabalhador, mas eu chegava em casa e ia jogar videogame.
E quando o Gabriel nasceu, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de você ver um ser totalmente dependente, né? É interessante, né? Você... Sim. É. A gente não é igual uma lagartixa que nasce no meio do nada e sobrevive, né? A gente é o único ser que depende da mãe, do pai, né? Sim. Pra sobreviver, né? Parece que a gente tá programado na gente isso, né? Que o nosso desenvolvimento vai vir no aprendizado com o outro, né? É interessante mesmo, né? Porque você gera, aí nasce, você ensina tudo, tudo é uma dependência total, né? Por um tempo, né? Se você. Foi a primeira vez, eu lembro, eu peguei ele no colo assim e tinha acontecido uma semana antes, aconteceu foi a Copa de 98 que a gente tinha perdido o jogo, até me lembro, se não me engano, era a Copa da França, né? Lembro que eu tinha acordado de madrugada para assistir o jogo e ver o Brasil perder. Só que naquele dia, a Cláudia, a gente tinha o exame pré-natal, a gente foi pro hospital. E até então a gente não estava frequentando nenhuma igreja, né? A gente tava, assim, não tinha deixado minha fé jamais, mas assim, a gente não congregava em nenhum lugar, não conhecia nenhuma igreja. E a Cláudia, a gente foi pro pré-natal e aconteceu alguma coisa naquele pré-natal do Gabriel. O médico falou que não estava ouvindo o coração dele. Aí eu não estava entendendo nada, na verdade. Na época eu falava muito pouco japonês, né? E a Cláudia falava muito mais que eu, né? E ela me explicou, né? Imagina, ela passando por Tadinha, aquilo né? e tendo que explicar Sim. pra mim, tipo, o que o médico estava falando. Então eu tava falando que não estava ouvindo o coração dele direito, que ia internar ela porque era capaz de ter que fazer cesárea, né? A gente estava esperando o parto normal, tudo. Aí quando a gente dormiu aquele dia no hospital, e ela cheia de aparelhos e tudo mais, e foi uma sensação assim muito esquisita. Eu sentei ali no corredor do hospital e tava sozinho. E a Cláudia tava lá para dentro, né? E foi um momento que foi a primeira vez assim que, na verdade, apesar de ter crescido no lar cristão e tudo mais, eu virei para Deus e falei assim: Deus, só tem o Senhor. E agora? O que está acontecendo com meu filho? Eu já sabia que era menino, já tava para nascer, já era tipo 2 semanas antes. Foi uma semana, na verdade, antes dele nascer. Eu falei: Deus, não tem ninguém. Não tinha um amigo do meu lado sentado. Eu falei: o que que eu tô fazendo aqui nesse país? E naquela hora eu senti a presença de Deus me envolvendo. Deus me envolveu de uma forma assim. E eu só senti no meu coração assim falar: confia, confia. E eu falei: tá entregue, Senhor. E a gente dormiu aquele dia no hospital e no outro dia o médico chegou e falou assim: não, tá tudo bem. Oh, glória a Deus. Aí eu fiquei naquela, falei: Deus, o que que tá acontecendo, né? O que que aconteceu? Aí, beleza, voltamos pra casa. Uma semana depois, aí a Cláudia chegou a hora do parto, realmente. Aí aquele pai de primeira viagem, ela virou pra mim: ai, senti uma contração, tinha saído o tal do tampão, né? Que ela Assim. no banheiro. Eu falei: vamos pro hospital, já catando as malas, ela, calma, né? E aí eu peguei, a gente foi pro hospital e naquele dia o Gabriel nasceu, né? E aí foi esse momento que eu peguei aquele ser tão pequenininho, né? Cabia, a cabeça dele ficava aqui e as perninhas aqui, ó. Meu Deus. Eu segurava ele assim, a Sara também eu segurei Momentos ele assim, únicos, né? né? E eu não tinha noção, mas ali tava começando uma escola, né? Ali eu comecei a entender que filho é o único ser que a gente está disposto a morrer por ele. Verdade. A gente ama muito a esposa e a Bíblia orienta, né? A gente dá a vida pela esposa e tudo mais, mas
eu vi ali que o amor incondicional mesmo é filho, né? É o filho que você. A questão da paternidade para Deus, eu acho que é uma coisa que ele. É a única coisa, eu acho, que Deus está querendo revelar para o homem e a gente não entende. Eu fico vendo assim que a gente sempre está buscando um Deus todo-poderoso e Deus está querendo revelar um pai. E para você ver, é a única religião, é o cristianismo, que apresenta Deus como pai. Você pode ver, as outras religiões é um Deus todo-poderoso, são deuses, são o líder ali, o guia que funda aquela religião, ele é o iluminado. Mas a única religião que a gente ouve falar de um filho se relacionando com o pai é o cristianismo. Sabe o que eu acho interessante ouvindo você falar? Se fosse uma mãe falando o que você está falando, seria normal, né? Porque nós mães, nós expressamos muito o que você está falando. Mas eu estou achando muito interessante porque você é o pai, é pai. E eu acho que você, com certeza aqui, William, Deus está te usando agora para falar com pais. Porque às vezes os pais não conseguem se expressar da forma que você está expressando. E assim, o quão profundo é ser pai? Ser pai não é só pôr no mundo, né? É participar, igual você está falando aí, eu estou vendo como você foi participativo na vida do Gabriel, né? E eu acho interessante isso, para que os pais reflitam, porque é muito normal uma mãe falar assim, meu Deus, eu dou a vida pelo meu filho. Desculpa, papais, se eu estou falando e alguns papais não seja da forma que eu estou pensando, mas eu nunca ouvi uma expressão de um pai falando da forma que você está falando. De uma forma assim, de falar assim, gente, depois que eu tive o meu filho, eu dou a vida por ele. Porque é normal você ouvir uma mãe falando, mas um pai se expressar assim, é muito pouco que se ouve. E quando a gente entende isso, na verdade, Osmarina, você pode. Não estou desrespeitando a fidelidade das mulheres, Sim, da esposa. sim, sim. Só que o pai, você sabe que é pela fé, né? Porque a mãe é o único ser que ela pode falar assim, realmente saiu de dentro de mim. Sim, sim. Mas o pai é por adoção, né? Ele adota o filho. Porque é aquela coisa assim, e aí? Você crê que ele é teu filho? Não é desconfiando da fidelidade, não. Sim. Mas é fé. É fé. Porque a gente não viu a coisa sair. É uma coisa invisível que saiu da gente, né? Sim. Aquele serzinho microscópico ali é invisível. E a fé é o quê? Certeza das coisas que não se veem. Sim. Então, quando a gente entende essa questão da paternidade, a gente começa a entender a paternidade de Deus também, né? A gente como filhos de Deus pela fé, né? Quando Paulo ele fala também que nós somos filhos, ele fala enxertados na videira, né? Filhos por adoção, né? É interessante, né? Sim. Tudo vai se ligando, né? A gente vai vendo assim que a Bíblia de capa a capa ela tá falando sobre isso. Eu tava vendo, assim, nossa, lógico que eu dou umas viajadas assim. E perdão, gente, Não, mas pode falar, as porque nossas, eu acho muito interessante. as minhas viajadas assim nas histórias bíblicas. Por exemplo, quando Deus chama Abraão e fala que ele vai ser pai de uma nação, a partir de quando Abraão começou a ser pai? Foi quando Ismael nasceu ou quando Isaac nasceu? Eu creio que não. A partir do momento que Abraão ele entendeu e creu, ele já começou a se comportar como pai. Tanto é que você vê quando ele fala quando ele vai conversar com Deus e fala assim, ó Deus, o Senhor me prometeu e o meu herdeiro é meu servo Eliezer. Ele fala, por quê? Ele tratava Eliezer como filho. Sim. O Ló também, que ele adotou como filho já, porque o irmão dele tinha morrido. Então você vê que Abraão já tinha esse coração paterno, né? Então a gravidez da Sara ali, a esposa de Abraão, foi a Sara, outra Sara, tá? Não foi isso não. A Sara, a esposa do Abraão, não foi uma gravidez de 9 meses. Foi uma gravidez de 25 anos. 25 anos. Interessante, né? Sim. Então, mas aí voltando a essa parte do Gabriel e como assim, a gente, marinheiro de primeira viagem, né? A gente
não sabe como lidar com essa situação ainda, com todas as situações, né, que a gente vai enfrentando na nossa vida como pai, né, como mãe. E o Gabriel, ele sempre foi me ensinando muito a respeito. Eu olhando para ele, eu vendo o meu relacionamento como é com Deus. Em todas as fases. E eu falo assim, que foram boas todas as fases, né? Aí você fala assim, mas não teve problema? Nossa, vários problemas. Meu Deus do céu. Vários. Mas todos foi uma questão de aprendizado, assim. A gente sabendo que o nosso coração rebelde, que às vezes não aceita a orientação do pai. E a gente. E foi uma fase muito curta, assim, a fase que eu tive do despertar, assim, para realmente qual o propósito da nossa vida, né? Por que a gente veio para o Japão? Por que Deus permitiu que a gente estivesse aqui? Eu mesmo não tenho descendência nenhuma, você também não tem, né? Mas nessa época você não tinha pensado nisso ainda? Não, nunca. A vida aqui era trabalhar, juntar dinheiro e ir embora. A vida era essa, trabalhar, juntar dinheiro e ir embora. Pensamento de todos nós, né? Vamos pro Japão, ficar 2 anos, né? Comprar uma casa e ir embora, né? Nossa, 28 anos depois eu tô falando que tô pensando não em comprar uma casa, em comprar um túmulo, né? Pra ser polêmico. Mas aí o que aconteceu? Eu lembro até o dia que eu cheguei em casa, já tinha passado, o Gabriel já devia estar com uns 3 meses já, mais ou menos. E aí já tinha passado a correria, né, daquela, a Cláudia já adaptada na vida de mãe já, né. E aí eu cheguei em casa e sentei no sofá assim, que falei, agora eu vou relaxar. Peguei meu videogame, na época era PlayStation 1. Não, mas tem que contar o que aconteceu, porque que o coração dele não estava batendo. Ah, sim, eu não falei. Bom, o médico falou que uma das possibilidades por que não estava ouvindo o coração dele é porque o cordão umbilical era muito grande. Ele normalmente é 30 centímetros o cordão e o meu era 50. Nossa. Então aquele aparelhinho que eles põem na barriga para ouvir o coração, o médico falou que ele entrou na frente do aparelho, o cordão. Né? Como ele era muito comprido, ele entrou na frente e ele não conseguia pegar o coração do Gabriel. Tá. Então, aí você fica naquela, foi isso mesmo, né? Foi um susto, foi um milagre que aconteceu, o que foi, né? Eu tinha sempre, não uma dúvida, porque eu tinha muita certeza que Deus estava comigo naquela hora, né? Mas quem sabe era isso mesmo, quem sabe realmente o coração do Gabriel estava com algum problema e Deus curou naquela hora. Quem sabe também o cordão por ser longo estava, né? E tem muito isso também, né? Ou, sei lá, sufocando Sim. ele na época. Não, é uma intervenção divina, eu creio também. Então, Uma intervenção independente divina, do né? que foi, eu creio que até a intervenção médica ali é Sim, um milagre, também, né? Sim, é um porque milagre os de médicos Deus. é um milagre de Deus nessa terra também, né? Então, aí, beleza, mas só que você fica sempre naquela, você fala assim, Deus, foi muito, muito forte aquilo que o Senhor colocou no meu coração ali, né? Mas, beleza. Daí nesse dia que eu cheguei em casa, eu falei, vou relaxar. Sentei no sofá, peguei o videogame, comecei a jogar. Eu não consegui jogar mais. Eu nunca mais consegui. Eu era meio viciado em videogame, assim, eu jogava todo dia, né, amor? Eu chegava... Pra quem não sabe, eu joguei muito Tomb Raider, né? Eu terminei vários do Tomb Raider. E eu gostava muito, né? E eu não consegui mais, nunca mais. E eu falava, nossa, tô perdendo meu tempo. Eu acho que a minha dopamina ali acabou nessa motivação de jogar videogame, já não tinha mais. E aí a gente foi pro exame, eu acho que era de primeiro mês, né, do Gabriel, né? Foi o primeiro mês, né, que a gente voltou no hospital, foi quando a gente encontrou. Porque faz exame tipo do pezinho, não é? Não. Eu não lembro o que Não, era que a pezinho gente faz tinha que por mês. voltar. Assim faz quando tá lá ainda. Ou vai ver o resultado, não é? Porque eu lembro que tem esse mês para ver algum resultado. É que de tempo em tempo a gente tem que voltar lá, né? Que tem que tomar, acho que o xarope também, Aí, né? Sim. Vitamina K. A gente chegou lá, tal, na saída, estamos saindo, encontrei com quem? O Andrezão. Que a Lu tava grávida do Lucas, né?
O Lucas, a gente viu o Lucas crescer. O Lucas é 6 meses mais novo que o Gabriel, né? Nossa. E a gente encontrou com eles. Aí a gente conversando que o André, na verdade, a gente conhecia da Sony também, né? Ele trabalhou na linha com a Cláudia, né? Trabalhando lá na linha mesmo. A Lu trabalhou na linha com você também? A Lu trabalhou na Sony, mas Não comigo, só o André. O Andrézão, ele trabalhou comigo. Aí o André virou pra mim e falou assim, vamos lá na igreja com a gente, porque ele sabia que eu era da Igreja Batista no Brasil, ele no Brasil, acho que ele era da Quadrangular, né? Uma coisa assim. E sempre que a gente conversava assim, a gente trocava ideia, né? Aí ele falou assim, vamos na igreja com a gente. Eu falei assim, mas onde que é a igreja? Aí ele falou assim, ali em frente o CEU. Aí que era o CEU ali, né? Sim. Aí eu falei, mas onde? Eu já passei ali e não vi. Ele falou assim, não, ali tem uma ruazinha, na hora que você entrar você vai ver a igreja. Aí naquele domingo a gente foi na igreja. E ali eu acredito que depois daquilo eu nunca mais me senti sozinho, porque eu achei meus irmãos. Eu não sei se você lembra, Osvaldo, você vai lembrar disso. Que eu lembro que era aniversário de 4 anos do Gu, porque foi anunciado na igreja que no sábado tinha estudo lá na Betelzinha Velha, lá na Antigocei. E a gente foi. Quando a gente chegou lá era aniversário do Gu, não ia ter o estudo. Eu lembro de vocês. E a gente ficou assim, nossa, é aniversário e a gente não foi convidado, ninguém conhecia. Mas na verdade era pra todo mundo ali, né? Então, mas a Osmarina sempre bem receptiva, né? Já cuidou da gente ali, essa mulher tem um coração que eu vou falar pra você. E a gente ficou ali na festa. Eu lembro de você com o Gabriel no colo. Deve ter fotos, né? Eu acho que eu tenho fotos em casa de alguma coisa disso. As fotos desse aniversário estão no Brasil, mas nós temos. E é até legal se a gente fizesse uma colagem dessas fotos. Sim. E depois disso aí que eu vi assim, que eu achei, assim, achei meus irmãos, não menosprezando minha família, lógico, né? Mas é por causa dessa questão da distância, né? Essa semana mesmo a gente perdeu nosso até padrinho de casamento, né? O tio Zé foi anteontem, né? Que ele faleceu, a gente recebeu a notícia. Eu fiquei, engraçado, eu fiquei muito triste, assim. Mas a gente vai ficando mais velho, assim, a gente parece que é até meio frio, né? Mas na verdade eu tô bem triste, assim, eu tô bem de luto, né? Porém, a nossa esperança da glória, né, consola a gente. Eu acho que a gente vai ficando mais maduro nesse pensamento também. De não querer... Nessa fé, né? Não querer prender aqui, né? Saber que a nossa vida não tá... Então, como ele estava doente já... até eu tinha planejado de hoje ligar lá pra essa irmã, até a tia Antônia, né? São padrinhos de casamento. Foi ela que levou a gente pra igreja quando eu tinha 10 anos. Nossa, que bênção. E ele foi um homem assim meio resistente assim, tal, pro evangelho e tudo mais, mas depois ele se converteu mas nossa, um homem muito queridão nosso, sim. E a gente sente muito essa dor, né, de não poder estar junto, né, nessa hora. A gente queria poder dizer tchau. Tchau não, até logo, né? Até logo. Até daqui a pouco. Não é fácil, gente, estar em outro país. Vai pegando o seu lugar na mesa aí que eu já tô chegando. É interessante o seu podcast, você chama de A Mesa Cura, né? A mesa é o lugar onde a gente está sentado com o Pai, né? A cena final da glória é essa, né? Todo mundo sentado ao redor da mesa, né? Com o Pai. Então eu achei bem interessante você colocar esse nome, porque é um assunto que a gente já tem meditado já bastante sobre isso, né? Sobre a questão de você estar sentado à mesa e chamando outras pessoas para a mesa com você, né? Porque é interessante, né? A gente fazer filantropia é bem legal, né? Ajuda bastante. Não estou falando pro pessoal não parar de fazer filantropia, não. Você ir lá, distribuir uma cesta básica, distribuir uma marmita, né? Um bentô ali. Mas eu acho que o mais legal é você chamar as pessoas para comer na mesa com você, né? Era o que Jesus fazia, né? O que Jesus fazia, sim. E ele era criticado por causa disso. Sim. Você come com ladrões e prostitutas, publicanos e pecadores, sim, né? Falando. Que Jesus chamava todo mundo para a mesa, não tinha essa, né? De excluir.
E isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, assim, o pessoal meu, né? Legal, você leva ali um alimento e tudo mais, mas e aí, você senta para comer junto? Porque é ali que você conhece de verdade as pessoas, né? Nesse momento. Sim. Eu sempre tenho falado isso com as crianças, né? Aqui no Japão nós todos temos uma dificuldade, né, de comer junto, porque cada um tem um horário, quem fazia aqui, né? Bem difícil. E a gente aqui em casa não tinha muito esse tempo, porque o Nando às vezes estava muito dia aqui, né? Vocês lembram, né? Agora né, os dois voltaram, tipo, tá morando comigo, tudo assim, nós estamos tendo esses momentos de comer todo mundo junto. E como é gratificante. Como é gratificante. Ali a gente ora, a gente compartilha, a gente conversa. E é isso mesmo. E ali aquela coisa vai. O afeto, né? O afeto vai acontecendo. Porque hoje estão perdendo isso, né? Porque talvez então não estamos tendo tempo de sentar na mesa com as pessoas. Você já percebeu que os apartamentos hoje em dia não tem nem lugar para colocar uma mesa? Né? Você vê que é tão pequeno, tão compacto a coisa, né? Parece que o principal seria a cama, né? E seria a sala, né? Mas uma sala pequena, né? Com a televisão na sua cara já, mas a mesa mesmo para você reunir os amigos, a família. Não assim, tem, né? mudando um pouco de assunto, né? Mas assim, eu tava ouvindo, né, essas pessoas aí que faz muito aqueles tubarões, lembra aqueles programas que dá lá do. Pode comer. Ele falou que tá caminhando para as casas não ter mais cozinha. Já pensou que chato? Porque vai estar tudo comprando fora. Aí, igual você está falando, já não vai ter a mesa, vai comer ali aquela comida pronta. Ou cada um leva o seu quarto. Cada um leva o seu quarto, que diz que vai, no futuro, provavelmente as casas não vai ter mais cozinha. E a pressa tá tão grande que quantas vezes você já não se pegou comendo em pé? Sim. Eu mesmo, já me peguei comendo em pé, na correria. Sim. Né? A gente vai enchendo a vida de atividades e não para, né? E sendo que é extremamente importante esse momento de você sentar. É importante, né? Essa coisa de mesa, né? Então, bom, só chegando nesse. Nossa, a gente dá umas viajadas, né? Eu tento focar, mas. Porque é dislexia. Mas aqui é bom porque eu falo assim para quem vem, né? Vamos conversar mesmo, vamos ter um momento, porque também fica muito assim, aqueles que assistem também não vai gostar muito. Você pode ver, quando é muito certinho, muito aqui mecânico, o pessoal que assiste não gosta também. Tem que ser bem. Nós mesmos, tem que ser a sinceridade de cada um, a transparência, o jeito que nós somos. É porque na verdade é o testemunho, né? O testemunho é isso, né? De você colocar para fora aquilo que tem dentro, né? Então, mas aí a partir desse momento aí você já acompanhou grande parte da nossa vida, né? Que foi a nossa vida de igreja, né? Quantas coisas nós fizemos juntos dentro da igreja, né? Foi quanto tempo? Acho que foi 15 anos, né? 15 anos, foi desde o ano de 98 até 2013, eu acho, se não me engano, que a gente participou da mesma igreja, né? E só que eu acho que daí o ponto marcante também foi quando o Gabriel estava com 4 anos, né? Foi a gente na correria, eu sempre trabalhei muito, né? Até hoje eu trabalho bastante, né? Hoje em dia eu sou mais organizado, né? Mas o fato... Você é super organizado, hein? Super não, né, mãe? Pelo que eu vejo, você aproveita todo o seu tempo hoje. Graças a Deus a Cláudia me ajuda muito nessa... A Cláudia que cuida, na verdade, da nossa agenda, né? Porque ela que fala pra mim, ó, tem isso, tem aquilo, ela vai marcando as coisas e tudo mais que eu sou desorganizado, na verdade, mas graças a Deus eu consigo manter uma disciplina, né? Foco e disciplina. Então, quando eu já tava com 24 para 25 anos, né? O Gabriel tava com 4 anos já. Eu comecei a sentir muito cansaço, né? E começava a achar que era no dia a dia, né? 24 anos? Dos meus 24, eu tava muito cansado, mas é uma coisa, a Cláudia sempre cuidou muito bem da minha alimentação, mas eu, relaxado, não comia na hora certa, não dormia direito, achava que não precisava, né?
A gente era envolvido com o Ministério de Louvor lá, e você lembra, né, a correria, né? A gente sempre ensaiando, tocando, todo fim de semana a gente tocando e tudo mais. E a gente gostava daquilo que a gente estava fazendo, né? Sempre gostei muito de música, né? E eu nessa correria, eu comecei a me sentir muito cansado, né? Muito, sabe, aquela exaustão mesmo. E aí chegou no mês de novembro, era outubro, novembro de 2002, você vai lembrar bem disso. Sim. Eu lembro que era mais alguma atividade que a gente tinha na igreja, eu acordei de manhã, fui fazer minha barba e tal, e aí eu cheguei na igreja, aqueles pontos que a gente acaba cortando quando faz a barba, meu rosto tava tudo sujo de sangue, né? Assim, parecia que o sangue não tava coagulando. E, uma coisa que aconteceu interessante, assim, quando o Gabriel nasceu, ele devia estar com um mês, 2 meses, e a gente colocava, ele tinha um cesto, né, aquele cestinho, né, que a gente coloca, o Moisés, né? A gente colocava no meio da gente, na cama, assim, né, a gente dormia um de cada lado. E eu acordei de manhã, assim, meu travesseiro tava tudo sujo de sangue. Nossa, na hora já deu um desespero, eu falei, nossa, eu acho que eu machuquei ele, né, pensei que tinha machucado o Gabriel, né. Só que daí já começamos a olhar nele assim e tal, e nada, tava normal. E nisso aí eu tenho um sono até leve, assim, né? Mas daí eu fui escovar meus dentes e percebi que era a minha boca que tava sangrando. Isso em A 98. gengiva, o quê? A gengiva, tava um canto aqui E aí eu pensei, é aquela coisa de escovar os dentes, né? Mas daí não parava de sangrar. E aí eu fui trabalhar, né? Nessa época eu trabalhava na Sony. Sei que, eu fiquei até meio-dia, mais ou menos, com a gengiva sangrando. Toda hora eu ia lá no banheiro, cuspia e tentava passar fio dental pra ver se era alguma coisa. E não tava machucado, não tinha acontecido nada. Mas tudo bem, aí foi o único sinal que eu tive, assim, de alguma coisa anormal. Isso em 98. Só que em 2002 começou a aparecer umas coisas estranhas, né? Aí foi esse dia que eu cheguei na igreja, a turma, o seu rosto tá sujo de sangue. Aí eu fui ver, não tava coagulando o sangue, né? O sangue secava, na verdade, não coagulava. Ficava sangrando e ia secando aquela coisa cheia de casca de sangue, assim, né? Aí eu falei, nossa, estranho, né? E eu com aquela canseira, né? Aí passou mais uns dias, eu começou a sangrar minha gengiva, de novo. Dessa mesma forma que tinha acontecido em 98. Só que dessa vez daí já não parava mais. Mas já tinha passado quanto tempo da primeira vez que sangrou? 4 anos já tinha. 4 anos. Que foi em 2002, né? Foi de 98 a 2002. Já tinha 4 A primeira vez que sangrou, 4 anos depois? 4 anos depois começou de novo. Aí Nossa! Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí na época a Cláudia, você trabalhou com a gente lá no Bentô, né? Que tinha a firma de marmita, é aqui perto, né? Sim. Aqui pertinho. E a Cláudia, às vezes eu ia entregar marmita pra ela, né? Que até na fábrica que eu trabalhava a gente entregava. Eu fui subir a escada e foi assim, 2 lances de escada que eu subi e quando eu cheguei lá em cima eu tive que sentar, porque eu tava com muita falta de ar. Falei, nossa, que coisa, né? Pô, eu tinha 24 anos, 24 não, eu tava com 25 já nesses dias, né? Eu falei, nossa, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Algum esporte, alguma coisa pra melhorar isso, né? Aí tinha começado o frio já. E tava bem frio aqui, outubro, novembro já começa, né? E aí eu comecei a suar muito à noite. Suar de ter que trocar de roupa 2 vezes da noite, assim. Falei, nossa, que estranho. Aí começou a me dar febre também. Eu falei, nossa, daí quando deu a febre, aí eu fui no médico, né? Fui dar uma emergência lá no Chimimbioim lá. Aí o médico examina meia boca, né? Falei, tá falta de ar, que mais que eu te falei? Febre, falta de ar. E eu falei pra ele, minha gengiva tá sangrando. Ele falou assim, gengiva sangrando, não sei o que é não. Melhor você ir no dentista. E me deu uns antibióticos. Ela falou assim, você deve estar com a crise de bronquite. Me deu uns antibióticos e tal. Tudo é caseiro, né? Que é gripe. Fui pra casa com aquele remédio, resultado nenhum.
Nisso eu comecei já a faltar no serviço, né? Não tava aguentando trabalhar. Aí um outro dia eu tava passando muito mal à noite, assim, fui pra emergência de novo. E eu lembro o Ara daí, né? Ele tava de folga um dia, ele falou assim, vou te levar no médico. O Ara, um abraço, Ara, se estiver Gente, eu vou assistindo isso falar, aí. naquela época, como os irmãos todos eram prestativos, né? Uhum. Gente, eu sempre falo para as crianças isso, sempre falo, gente, ninguém tinha preguiça. Ia pegar uma pessoa, um visitante, ia correndo. Ia levar alguém no médico, ia correndo, né? Eu Nossa, lembro, a gente tinha tudo vago, né? Que era as vans, né? Pra carregar é mais um gente, tempo né? bom, né? Eu tenho van até hoje, né? Dá pra me carregar bastante gente até hoje. Mas Muito bom. eu lembro que muita gente não tinha carta, né? Não tinha habilitação, a gente carregava a turma pra cima e pra baixo, né? Sim. E eu lembro que daí o Carlinhos Zoara, né? Um abraço se você estiver assistindo aí Abraço, também. Ara. Ele falou, vou te levar no médico. Aí me levou no clínico geral também, nada. E o cara não me pediu nenhum exame. Aí eu tava com a tradutora, né? Aí eu falei assim, ele não vai pedir nenhum exame? Ele falou, falei, porque eu tô com esses problemas, né? Meu sangue não tá coagulando direito. Aí ele falou assim, mas você quer exame de quê? Eu falei, não, você que tem Você que. nunca pensou nada assim? Não, nem nunca. Aí eu pensei, eu falei pra ele assim, né? Eu falei assim, minha avó tem diabetes, né? Minha avó era viva ainda. Eu disse, minha avó tem diabetes, quem sabe aí eu tô com esse problema, né, no Sim. sangue, né? Aí ele falou assim, tá bom, então vou pedir exame. Aí aonde tiraram duas ampolas de sangue, e aonde tiraram ficou uma mancha roxa aqui assim, né? Eu achei estranho, eu falei assim, nossa, fazer exame de sangue era normal, né? Não dava Porque não nada. chegou a tirar aí, porque às vezes eles ferem, porque tira, põe de novo, Não, não foi teve isso. normal, foi uma picadinha só, Então, tirou as duas ampolas, beleza, só que passou, não foi na hora, mas passou um tempo, ficou aquela mancha roxa, né? Porque o sangue, ele tava sangrando por dentro, né? Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Aí eu falei, beleza, aí uns 3 dias depois eu voltei lá pra pegar o resultado do exame e falou assim, não, tá tudo certo com o seu sangue. Aí eu falei, certo, não tá, né? Até mostrei pra ele, falei assim, mas essa mancha aqui, ele falou assim, não sei. Clínico geral aqui no Japão é uma coisa, né? Aí eu peguei, voltei pra casa, aí passou uns dias eu comecei a passar muito mal de novo. Aí eu falei pra Cláudia, vamos no médico que eu não tô aguentando. Aí fomos, emergência de novo. Aí eu tava com a gengiva sangrando bastante. E eu fui no banheiro e cuspi. E saiu sangue. Aí tinha um residente lá que me atendeu na hora. Esse dia eu fiquei bravo, hein? Eu falei pra ele que minha gengiva tava sangrando e ele falou assim, não tá sangrando não. Falou, agora não tá. Eu falei assim, nossa. eu acabei de ir no banheiro e tava. Ele falou assim, não, não tá. Eu falei, meu, vocês não vão fazer nada? Do meu jeito, eu fiquei lá, Sim. foi brigando, me E roubou de como eles índio, né? entendem, né, quando a Na hora gente que você está tá nesse bravo. momento. Eu falei assim, cara, eu venho aqui, vocês falam que é casê. Eu falei, eu não tô normal. Eu falei assim, já tem uma semana que eu não tô trabalhando e eu sou trabalhador. Eu falei, não tô normal. Vocês têm que fazer. Ele falou assim, mas é que eu não posso. Ele explicou a situação dele, né? Que ele era residente, você tem que vir de dia. Aí eu falei assim, não, mas eu já vim de dia, cara, vocês não fizeram nada. Aí ele falou assim, mas eu não posso fazer nada. Aí nós fomos embora. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar em casa até ficar bom. Aí eu lembro que daí era fim de semana já, a gente foi pra igreja. E era um domingo, né? A gente tava lá na igreja. E eu não deixei de tocar, né? E naquele dia até eu tava ministrando louvor, até eu lembro que eu ministrei, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu Você lembro. lembra? Eu não lembro Sim. as palavras que eu falei, mas eu lembro que uma coisa que eu comecei a cantar ali no nosso momento ali de adoração ali foi O Teu Amor Me Cura. Eu fiquei um tempão cantando sozinho ali, né? Que o pessoal fica orando, né? Eu saí do microfone assim e fiquei cantando lá, Teu Amor Me Cura, Teu Amor Me Cura. E naquela hora eu senti uma coisa muito pesada saindo de cima de mim. Sério mesmo,
Eu conto isso no livro, né? Eu escrevi um livro, tá, gente? Tá pra ser publicado, tá na correção. A Érica, se tiver aí. A Érica que tá A Érica que tá corrigindo? corrigindo. Ô, Glória. Mas tá quase pronto já, ela já fez. 99% do trabalho ela já fez. Já. A gente vai mandar pra edição. E é engraçado que eu naquela hora eu falei assim, Deus me curou. Naquela hora. E eu suei muito, eu tava com uma blusa de moletom, eu lembro que a blusa ficou molhada, né? E a gente tava o Sandro, a Ângela, né? Sandrão, se estiver assistindo aí também. Né? Amigos também, amigos. Nossa, o Sandrão é um cara que... Ó, sim, até hoje eles também... nossa, essa noite mesmo eu tava trocando ideia com ele, a gente fica trocando mensagem às vezes durante a noite, assim. Enquanto ele tá trabalhando lá, trabalhando aqui, a gente fica conversando. Quando a gente vai pro Brasil, eles vão buscar a gente pra ir pra Paraná. Ah, eu quero muito Sempre passear vai, pela né? próxima vez que eu for também. Gente, vai me buscar lá em São Paulo. A gente passou, quando ele tava indo pro Paraná, a gente passou de lado do Piracaia ali. Então, passando vamos na me estrada. buscar também, que eu quero ir passear. Aí o Sandrão virou pra mim e falou assim, vamos jantar e tal, né? Porque ele falou, vamos. Aí eu falei, nossa, eu tô bem, cara, agora eu tô me sentindo bem. Aí ele falou assim, vamos jantar então. Aí a gente foi no Bicuridon aqui, né? Perto do antigo CEU ali, né? É É CEU ainda, né? a Sei eu ainda. 248 ali, né? E aí a gente comi bem. Foi outra coisa também, eu tava vomitando, na verdade. Outra coisa que começou a acontecer comigo. Nesse dia eu comecei a comer, senti fome e comi bem. E aí eu falei, nossa, cara, eu tô bem, cara. Acho que Deus me curou, cara. Eu nem sei o que eu tinha, mas Deus me curou. Me sentindo bem mesmo. Aí fui pra casa tal, tava muito contente, assim, sentindo um alívio realmente, assim. Parecia que tinha saído um peso de cima de mim, assim. Aí, como a Baby diz, né? Parece que tirou com a mão, né? Sim. Ela sempre fala isso. Fala, não, eu tenho que tirar com a mão. Aí eu cheguei, fui dormir. No meio da noite eu acordei passando mal. Acordei vomitando. Aí fui pro banheiro, vomitei umas 2 vezes naquela noite. E aí eu fiquei meio frustrado, assim, né? Eu falei assim, mas Deus, eu senti tão bem, o que tá acontecendo, né? E era a madrugada de domingo para segunda. Eu achava que eu já ia trabalhar na segunda já, né? E aí eu até fui pra fábrica, mas cheguei lá, expliquei. Aí eu tinha umas manchas, umas bolhas de sangue na boca, na língua, tinha saído. Nossa. E eu mostrei pro responsável lá, falei, ó, só vim aqui então pra você me ver, ó. Que eu mostrei pra ele, falei, eu não tô bem, cara, tô Mas aí doente. você trabalhava na Sônia ou já Ela trabalhava trabalhava na Futaba. na Futaba? É aqui perto também, É. Futaba, né? E aí ele falou assim, não, vai pra casa, a gente entende e tudo mais, né? Aí eu peguei, voltei pra casa e falei, vou ficar aqui até ficar bom. Não vou mais no médico. Eu falei até pra Cláudia, falei, não vou mais no médico não, os caras não sabem o que eu tenho. Aí o Marcão Ô, Marcos, também, nossos amigos especiais. ligou pra mim e falou assim, e aí, como é que você tá? Eu falei, ih, tô mal, cara. Pensei que tava bom, mas tô mal. Falou, ele, se não me engano, ele tinha ido fazer uma endoscopia, ele tava fazendo uns exames, ele falou assim, eu vou acabar aqui, aí eu vou buscar você, que eu vou levar você no médico. Eu falei assim, não, mas não vou no médico não, cara. Eu falei assim, Já não, tava, né? desiludido já. Eu falei assim, não vou no médico não, que os médicos não sabem o que eu tenho. Aí ele falou assim, não, eu vou levar você em outro. Eu falei assim, mas não vai adiantar nada não. Aí eu pensei, ele vai vir aí, ele vai entrar, a gente vai ficar trocando ideia aqui, não vou no médico não. Aí passou um tempo, acho que nem 1 hora, a missionária Elisete bate na minha porta. Eu lembro que ela. Ela falou assim, o Marcos me ligou, que eu